Começa agora o programa Conexão Pastoral Universitária, aqui na Rádio Web UFN. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. A partir de hoje, a Pastoral Universitária abre mais um espaço de interação por meio desse programa radiofônico na internet. O nosso programa Conexão Pastoral Universitária. Serão 30 minutos semanais com a edição inédita todas as terças-feiras, às 18 horas. As reprises do programa ocorrem às quintas-feiras, às 7h30 da manhã e aos sábados, às 18 horas. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Queremos acolher o Frei Valdir, que está hoje aqui conosco. Boa tarde a todos que nos ouvem. Boa tarde, Rodrigo, Camila. E Conexão Pastoral Universitária. Uma bênção nesse mês da Bíblia. Muito bem, então nós queremos assim conversar um pouco. Nós somos a Pastoral Universitária e queremos convidar o Frei Rodrigo para trazer algo sobre a missão da pastoral. Então, obrigada, Frei Rodrigo. Muito obrigado, Camila, pela acolhida. Uma boa tarde a todos que nos acompanham. O que seria a pastoral universitária? Qual é esse setor? É um setor que visa oferecer aos acadêmicos, professores e profissionais aqui da instituição um espaço de cultura, novas experiências e, principalmente, eu diria, de vivências espirituais. E, nesse sentido, é interessante perceber a pastoral universitária procura proporcionar alguns momentos bem específicos e eles visam oferecer à comunidade universitária momentos de orientação e, principalmente, formação humana e espiritual. E eu penso aqui, Camila e Frei Valdir, que está como que a essência desse setor, a valorização de cada pessoa e o objetivo de criar e apresentar também, eu diria, subsídios para que cada um possa crescer humana e espiritualmente, tendo sempre como inspiração e modelo a figura de São Francisco de Assis, que é também o patrono aqui desta instituição. Também, além disso, a pastoral é um setor que busca proporcionar às pessoas uns momentos de encontro consigo mesmas, com o outro e com Deus. Então, a pastoral busca propiciar um espaço de convivência, amizade, interação humana, enfim, tendo sempre como base o respeito à diversidade, tanto de ideologias, de gênero, de credo, onde o carisma franciscano ele nos inspira a dialogar com as mais diferentes visões. E é isso também que nós, enquanto pastoral universitária, buscamos fazer. Além disso, a pastoral ela está aberta a apoiar o estudante em sua formação profissional e também no seu projeto de vida, tendo em vista seu desenvolvimento e bem-estar. Acho que esses elementos são muito importantes de serem conhecidos, pois a pastoral ela busca agir como uma mola propulsora, que leva as pessoas a olharem a vida sob uma outra perspectiva. Mas isso precisa tornar-se conhecido, e é isso também que a gente procura sempre fazer e buscar divulgar também o carisma franciscano. Alguns pensam que a pastoral universitária se detém apenas às celebrações eucarísticas, ou seja, a missa. Mas não é assim. Nós realizamos muitas outras atividades também. Um setor bem mais amplo. É evidente que buscamos sempre propiciar momentos litúrgicos de adoração, penitência, de também Eucaristia, que para os católicos é essencial, até porque estamos numa instituição católica. Entretanto, nossas atividades elas não se resumem a isso. O carisma franciscano ele pode adentrar em muitos outros espaços. Vejo que a espiritualidade franciscana, que se manifesta por meio da acolhida, da escuta, da compreensão, desse olhar, o outro que está comigo, que está ao meu lado, é de suma importância. Vê-lo como um irmão, como um ser que merece ser respeitado e cuidado por ser obra maravilhosa de Deus. Ou como diria São Boaventura também, por ser um vestígio, esse sinal do bondoso Deus aqui na Terra. Enfim, acho que a pastoral tem uma missão muito bonita e sim tem muito a contribuir com a instituição, mas, além disso, com a vida de cada um que se sente chamado a conhecer esse setor e a vislumbrar a beleza da vida sobre uma outra ótica. Francisco nos deixou muitos exemplos e acho que nós, enquanto pastoral universitária, buscamos apresentá-los às pessoas. Sim, Frei Rodrigo, obrigada. E gostaríamos assim que tu contasse um pouco quais são as principais atividades da pastoral universitária.
Bem, nós realizamos algumas atividades e temos alguns projetos também sendo construídos para serem futuramente realizados. Mas até o presente momento, Camila, a pastoral ela é responsável, por exemplo, por organizar as missas de formatura dos cursos aqui da instituição. E essas celebrações, elas ocorrem sempre no início e no término dos semestres. Além dessa atividade, temos as celebrações eucarísticas semanais, que ocorrem toda terça-feira, às 17h30, aqui na Capela São Francisco, do Conjunto 3. Temos também os Minutos de Sabedoria, que é um momento bem bonito de espiritualidade feito por nós, da pastoral, que vai ao ar toda semana na UFN TV. Aqui eu acho interessante ressaltar também que não somos somente nós, Frei Rodrigo, Camila e Frei Valdir, que gravamos, mas sempre buscamos convidar alunos e profissionais para gravarem também, e isso é uma experiência bem legal. Outra atividade é essa que estamos realizando agora aqui na Web Rádio da UFN, que é um programa semanal e que também tem por objetivo essa divulgação do setor, bem como levar uma mensagem de espiritualidade àqueles que nos ouvem. Fazemos também a preparação para os sacramentos, proporcionamos momentos de reflexão junto a alguns setores da instituição, como, por exemplo, comunidades circulares, a MICA e entre outros. Também auxiliamos enquanto pastoral em eventos da Universidade Franciscana, como Uniartes, Mostra das Profissões. Enfim, essas são algumas atividades realizadas pela pastoral. E fica o convite para todos que estão nos escutando a conhecerem também o nosso espaço no prédio 15, logo embaixo da capela, aqui no Conjunto 3. Estaremos esperando vocês para tomarmos um chimarrão e trocarmos uma ideia. Toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chama-me a servir. Leva-me onde os homens necessitam tuas palavras, necessitem meu gosto de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero, para gritar sem medo. Formoso é teu amor, Senhor. Vem alma missionária, conduz-me minha terra, que tenha sede de ti. Leva-me onde os homens necessitam tuas palavras, necessitem meu gosto de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. E assim marcharei cantando, por povos pregando tua grandeza, Senhor. Meus braços sem cansaço, tua história entre meus lábios e a força na oração. Leva-me onde os homens necessitam tuas palavras, necessitem meu gosto de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me onde os homens necessitam tuas palavras, necessitem meu gosto de viver. Onde falte a esperança, onde
seja triste simplesmente por não saber de ti. Leva-me onde os homens necessitam tuas palavras, necessitem meu gosto de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Leva-me onde os homens necessitam as palavras, necessitem meu gosto de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber. Estamos no mês de setembro, mês da pátria, do gaúcho e da Bíblia. Não é, Frei Valdir, um mês muito especial? É um mês muito especial, Camila, Frei Rodrigo e todos aqueles que nos escutam pela rádio da Universidade Franciscana. E eu acredito assim que como cristãos, para nós é um momento muito importante, onde que nós somos convidados a refletir a palavra sagrada, né? Dentro da Igreja Católica, a cada mês nós celebramos e somos motivados a celebrar desde as vocações, a palavra sagrada. O mês de agosto, nós muito, aqui inclusive em nossa universidade, nós muito rezamos as nossas vocações, as diferentes vocações. E hoje nós estamos celebrando, né, celebrando e falando deste mês abençoado pela Bíblia Sagrada, né? E a Bíblia Sagrada, depois nós vamos ver com mais detalhes, ela não é um livro qualquer. E o mês, né, de setembro também não é um mês qualquer para nós cristãos, porque nós somos conduzidos e motivados, Frei Rodrigo, Camila e todos aqueles que nos escutam, pela palavra divina, que tem sua força, seu poder e que vai nos iluminando. Eu acredito que nas celebrações que nós estamos tendo desde o dia 1º de setembro, olhando e também pedindo que a palavra abençoe a nossa pátria amada, salve, salve, nós estamos assim, nas minhas celebrações eu estou convidando o pessoal para fazer um pacto, mas um pacto assim com palavras benditas, porque nós somos assim cercados com palavras às vezes não muito agradáveis, que acabam também influenciando nas nossas relações e nos puxando para baixo. Mas o mês da Bíblia, o mês sagrado, da palavra sagrada, o pacto é esse, que nós possamos fazer uma força maior, diria assim, de falar palavras que têm o seu poder, que tem o seu poder de sustentação de uma vida, que tem o seu poder assim de iluminar. Nós sabemos que as palavras iluminam e salvam muitas vidas. E nós não estamos falando de um mês qualquer, né? Nós estamos falando de um mês assim que para nós cristãos, nós que somos, vamos dizer assim, talvez não cotidianamente, mas que nós lemos a Bíblia de tempos em tempos, nós sabemos que mergulhar dentro deste mês e no livro sagrado, nós estamos conversando com a nossa história, como cristãos, como homens e mulheres, contemplando os diferentes gêneros humanos, né? Nós estamos assim rezando a grandeza maior pela palavra divina, que é Deus que está conosco, né? São Francisco de Assis nos deixa um grande legado, o respeito, o compromisso que ele tinha com a palavra de Deus, a palavra que iluminou ele, ela e eles e elas, desde a Idade Média e que chega aos nossos dias hoje. Então, eu acredito que quando nós estamos olhando para o mês da Bíblia, nós estamos olhando para a nossa própria história, Frei Rodrigo, Camila. Muito obrigada, Frei Valdir, pela colocação quanto à palavra de Deus. E a Bíblia também é muito importante, e a gente sabe que uma das propostas do nosso programa semanal é essa interação com a comunidade acadêmica. Nós recebemos algumas perguntas, dúvidas, né, de algumas pessoas quando nós comentamos que nós faríamos essa gravação. Inclusive, se você que está nos ouvindo quiser colaborar com o nosso programa, envie perguntas, sugestões para nós. Pode ser pela nossa fanpage, pelo Instagram, enfim, por e-mail. Estamos à disposição. E agora nós vamos para a primeira pergunta e eu vou fazer para o Frei Valdir. Frei Valdir, a Bíblia é um registro dos pensamentos de Deus? Responda para nós esse questionamento que o pessoal nos enviou. Eu acredito que Frei Rodrigo, Camila e todos aqueles que não estão conectados à rádio da Universidade Franciscana,
A Bíblia, ela conta, como eu dizia antes, ela conta a nossa história, a nossa origem como cristãos. E neste livro sagrado, que é composto por diferentes livros, também nós lemos, estudamos, investigamos povos diferentes, culturas diferentes, que partem desde o Antigo ao Novo Testamento. E quando que nós olhamos para Gênesis e vamos contemplando essa história toda humana e divina pelos profetas, pelas pessoas que construíram os salmos, os quais nós cantamos cotidianamente, todo esse povo que veio caminhando, ele veio direcionado, tendo como principal foco a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos encontrá-lo e abraçá-lo no Novo Testamento. Então, eu sempre digo assim, e tenho convicção disso, que quando que nós tomamos um livro em mãos, nós estamos conversando com alguém. E esse alguém está contando a sua história para ajudar a contemplar a nossa história e atualizando-a. Eu acredito assim que a Bíblia, ela não é um livro qualquer, né? Já que ela é um grande arquivo que compõe e contempla demais livros, a Bíblia, nós podemos dizer que ela vai abrindo o nosso espírito dentro de uma outra direção. Ou seja, aquilo que eu já comentava antes, né, quando que nós celebramos o mês da Bíblia, vai olhando para o nosso lado espiritual, né? Olhando a origem, a história, um povo que caminha, e nesse conjunto de livros do Antigo ao Novo Testamento, nós vamos contemplando, né? Contemplando, assim, também a nossa história, sendo membros dessa história. Então, a Bíblia é um registro dos pensamentos de Deus, sim, ela é um grande registro, mas também não é um registro qualquer. É um registro que marca a nossa vida, é um registro que identifica a nossa vida, como quando que alguém, nós que estamos aqui, inclusive, quando que alguém passa perante a um templo sagrado, faz o sinal da cruz. Quando que nós caminhamos do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, carregando uma Bíblia, eu posso ser identificado, e eu me identifico com aquela história que eu estou carregando em minhas mãos, em meu coração e meu espírito. Então sim, Frei Rodrigo, a Bíblia é um registro dos pensamentos de Deus, ontem, hoje e será eternamente. Muito bem, obrigado, Frei. Dando sequência às nossas perguntas aqui, farei agora para a Camila. Camila, diga-nos em quantas línguas foram escritas a Bíblia? Especialmente no Antigo Testamento, né, aparece o hebraico e o aramaico, que são línguas, né, inclusive que já não estão mais na ativa, mas o Novo Testamento ele foi escrito no grego. Inclusive, as primeiras traduções, elas vêm dessas fontes, né, as originais, tanto do hebraico, do aramaico e do grego. Muito bem, obrigado, Camila. E, por fim, mais uma pergunta aqui que faço ao Frei Valdir. Frei, como que, para aquelas pessoas que não têm muito conhecimento, como que a gente pode procurar e encontrar uma citação bíblica na Palavra de Deus? Veja, Rodrigo, que é algo muito simples. Evidentemente, quem tem uma prática cotidiana, né? Mas quando que nós lemos um livro? Quando que nós pesquisamos, né? Quando que nós vamos... Todos aqui nós passamos pela condição de aluno ou aluna. Quando um professor indica um livro, nós começamos a procurar esse livro por onde, né? Pelo título. Do título nós vamos, eu sempre digo assim, olhem o sumário, né? Então nós pegamos a Bíblia, que ela já tem o seu próprio título consagrado, que é Bíblia. Nós vamos para o sumário. O sumário ali, vamos ver o que nos interessa. Do sumário nós partimos para o capítulo. E o capítulo, né, vamos pegar, por exemplo, Lucas, né? Lucas, eu quero ler um versículo. Vou pegar o versículo 10, né, a 15. Então vejam esses passos que eles têm um fio condutor para que a gente possa encontrar uma passagem bíblica. Ou seja, uma citação. Título, sumário, capítulo, versículo. Claro que nós temos autores que eles vão trabalhar a questão da vírgula, do ponto, do traço, ponto e vírgula, né? Mas que isso também, num primeiro momento, não há uma necessidade maior. Mas eu vejo assim a todos aqueles que nos escutam, encontrar uma citação bíblica
é algo muito simples, mas nós temos que praticar, ter esta prática. Às vezes nós temos um estranhamento quando que é a primeira vez, né? A primeira vez, isso não é só com a Bíblia, mas é com qualquer outro livro. Claro que a Bíblia, ela tem um caminho, uma direção específica naquilo que nós procuramos. Mas sempre olhem, né, na capa ou na contracapa, no verso, no final ou no início da Bíblia, nós temos algumas orientações, dependendo da edição, né, ali para o leitor que se considera ainda bastante leigo no assunto. É muito interessante essas informações, pois muitas vezes o não entendimento da Bíblia acaba afastando as pessoas da leitura e da própria compreensão da palavra de Deus. Por mais que a Bíblia seja um dos livros mais vendidos em todo o mundo, por exemplo, nós encontramos uma pesquisa da Sociedade Internacional Bíblica, que traz um dado expressivo que mais de 6 bilhões de cópias já foram feitas da Bíblia, seja na versão completa, com o Antigo e o Novo Testamento, ou só com os Evangelhos. E também, se pensarmos na quantidade de idiomas, por exemplo, a Bíblia já foi traduzida para 2.565 línguas diferentes, de acordo com a Sociedade Bíblica. Então, convidamos a você que está nos ouvindo para que também possa reservar um tempo para ler alguma passagem bíblica, especialmente algum trecho dos Evangelhos. #fica a dica. Obrigada pelas dicas. Certamente esse assunto será pauta em outros momentos. Trago uma pequena história ilustrativa para congregar, a nossa reflexão. Dizem que isso aconteceu em um mosteiro chinês muito tempo atrás. Um discípulo chegou para o seu mestre e perguntou: Mestre, por que devemos ler e decorar a palavra de Deus se nós não conseguimos memorizar tudo e com o tempo acabamos esquecendo? Somos obrigados a constantemente decorar de novo o que já nos esquecemos. O mestre não respondeu imediatamente ao seu discípulo. Ele ficou olhando para o horizonte por alguns minutos e depois ordenou ao discípulo: pegue aquele cesto de junco, desça até o riacho, encha o cesto de água e traga até aqui. O discípulo olhou para o cesto sujo e achou muito estranha a ordem do mestre, mas mesmo assim obedeceu. Pegou o cesto, desceu os 100 degraus da escadaria do mosteiro até o riacho, encheu o cesto de água e começou a subir de volta. Como o cesto era todo cheio de furos, a água foi escorrendo e quando chegou até o mestre, já não restava mais nada. O mestre perguntou-lhe: Então, meu filho, o que você aprendeu? O discípulo olhou para o cesto vazio e disse: Aprendi que cesto de junco não segura água. O mestre ordenou-lhe que repetisse o processo. Quando o discípulo voltou com o cesto vazio, novamente o mestre perguntou: Então, meu filho, e agora, o que você aprendeu? O discípulo novamente respondeu debochadamente que cesto furado não segura água. O mestre, então, continuou ordenando que o discípulo repetisse a tarefa. Depois da 10ª vez, o discípulo estava desesperadamente exausto, de tanto descer e subir as escadarias. Porém, quando o mestre lhe perguntou: Então, meu filho, o que você aprendeu? O discípulo, olhando para dentro do cesto, percebeu admirado: o cesto está limpo. Apesar de não segurar a água, a repetição constante de encher o cesto acabou por lavá-lo e deixá-lo limpo. O mestre, por fim, concluiu: Não importa que você não consiga decorar todas as passagens da Bíblia que você lê. O que importa, na verdade, é que no processo sua mente e a sua vida ficam limpas diante de Deus. Pessoal, nosso principal objetivo enquanto pastoral universitária, tanto na UFN-TV, como o Frei Rodrigo colocou, quanto aqui na rádio ou nas outras atividades citadas pelo Frei, no início dessa nossa conversa, é oportunizar o aprimoramento em todas as dimensões, especialmente na espiritualidade, no encontro com a gente mesmo, com o outro e com Deus. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio ou rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor.
ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Então nós escolhemos também para ir encerrando o nosso programa e pedindo a Deus que abençoe a nossa vida com a palavra divina e já anunciando também a festa de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Realmente que estas palavras elas possam nos conduzir a sermos verdadeiramente instrumentos de muita paz pelo livro sagrado, pelas nossas palavras sagradas, e que nossas palavras sejam não somente sagradas, mas também consagradas a muitas pessoas. Então pedimos a Deus, a Deus que nos abençoe, a todos nós que estamos aqui, a essa equipe da nossa rádio franciscana, a todos aqueles e aquelas que estão conectados a nós e nos ouvindo, pedindo por intercessão de São Francisco e Santa Clara que o Deus conceda a cada um de nós a bênção divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Frei Valdir, pela participação. E, queridos ouvintes, nosso programa Conexão Pastoral Universitária vai ficando por aqui. Reforçamos o convite para quem quiser nos enviar sugestões de pauta, dúvidas, curiosidades, podem fazê-las e também sigam nossa página no Face e no Instagram. Agradecemos a sua companhia, a sua audiência aqui na Rádio Web UFN. O programa teve produção e apresentação de Camila Hoffmann e do Frei Rodrigo Antunes, com a participação do Frei Valdir Preto. Na Central Técnica, Erickson Friedrich. Na supervisão, o jornalista e professor Gilson Piber. Um fraterno abraço e até a próxima edição. Paz e bem! Você ouviu o programa Conexão Pastoral Universitária.